vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 22 de dezembro, vou fazer aquilo que o pastor Walter sempre falava, né? O tempo está passando rápido. O nosso tema de hoje continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento e a mensagem que se repercute no meio da igreja com os marcadores proféticos para o arrebatamento. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 22 e Mateus 22, 2 e 13, 33. Lembrando a vocês que nós estamos com 2 convidados hoje. Um especial que eu conheci ele há muito tempo, desde quase solteiro, né? Pastor José Braz, da região de Caxias. Caxias. Você é coordenador do Polo. Coordenador do Polo. Quantas igrejas você está? Hoje nós estamos lá com 12 igrejas. Mas, pastor, você é de quantas igrejas? 2. 2 igrejas. 2 igrejas. Uma é Gramacho, né? Que você sempre foi, né? Rui Tudo, se eu não me engano, né? É verdade, Rui Tudo. Então não esquece, Ismael. Não. Gramacho é a igreja praticamente que foi gerada ali, né? Isso. E a outra é? Porto Seguro. Porto Seguro eu não conheço. É a antiga Santa Isabel, né? Antiga Santa Isabel. Isso. Nós estamos aqui com o Cristiano, que foi da igreja do Leme e agora foi passar para a igreja de Flamengo. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, pastor Ismael? Está tudo tranquilo no Flamengo? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então à primeira pergunta, que diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 20, comparando com o que está em Mateus 13, verso 33, em que momento Tiatira deixou de ser profético para se tornar uma igreja histórica? Nós temos a resposta de José Hugo, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ver o vídeo, depois nós voltamos com o Cristiano fazendo um comentário. Amém? Está no versículo 33 do capítulo 13 de Mateus, que fala quando a mulher ela pega o fermento e dilui nas 3 medidas. Está falando aí totalmente, profeticamente, quando Tiatira, em Apocalipse, capítulo 2, 20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que se prostituam, comam o sacrifício da idolatria. Nesse momento, Tiatira já tinha se desfeito daquilo que é profético. Pega o fermento, é aquilo que divide, não tem mais importância. Para Tiatira, esse momento não. Mas para a igreja fiel valoriza o sangue, o sacrifício, a palavra de Deus. A paz por Jesus. Bem, Cristiano, nós vimos a resposta do José Hugo, agora eu queria que você começasse a nos falar, principalmente pela parte histórica, né? Pastor, excelente resposta do irmão. Tiatira ela foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande, né? E ela era próspera e famosa pelo grande comércio que ela tinha ali, principalmente comércio de púrpura. Em Atos a gente vê a história de Lídia, né? Vendedora de púrpura, e aponta ali para Tiatira. E Tiatira também ela era um importante centro comercial de bronze. As indústrias da época ali faziam a comercialização de bronze ali em Tiatira. Tiatira significa o quê? Sacrifício contínuo. Destacando ali o que o irmão trouxe, o fermento ele foi introduzido quando se houve o abandono da fé. Quando a igreja ela se voltou para as coisas do mundo, do Estado. Sim. Que os imperadores... Quando houve a mistura, né? Que houve a mistura. E ela parou de cultuar o quê? Ela cultuava um Jesus morto. Não mais o Jesus vivo, não mais o sacrifício do seu Jesus. Aí veio o nome missa, né? Nesse período aqui de Tiatira foi introduzido também a missa ali, a Igreja Católica, ela entrou com um sistema ali para poder tirar a palavra, esconder a palavra, trazer um falso ensino para o mundo, e tudo beneficiou a igreja, né, pastor? Quem não tinha estudo beneficiava a igreja, porque a igreja criou as universidades ali da época, as universidades da igreja, né? Justamente para desviar o ensinamento profético ali de salvação. A salvação passou a ser pelo quê? Pelas obras. Obras versus graça, obras versus Bíblia.
Então tudo foi feito ali em prol da Igreja Católica, e conforme a vontade do sistema papal da época. Foi quando começou a se introduzir os dogmas, né? Isso, os dogmas. As indulgências, tudo aquilo. E importante, foram 1000 anos, né? 1000 anos. O Senhor fala, arrependei-vos. Arrependei-vos. Nesses 1000 anos houve todo o processo para o arrependimento, né? Foi justamente quando a igreja entrou praticamente na história, não é isso? Isso. E acho que Tiatira, se eu não me engano, é uma das igrejas que teve mais ainda uma palavra de contrária do Senhor Jesus. Sim. Para correção, né? Sim. Eu acho que, se eu não me engano, foi... Porque aí começa todo o processo até chegar à reforma cristã, Isso. não é isso? Aí veio os Aí veio os pré-reformadores. Pastor Braz, quer falar alguma coisa? Sim, acho interessante, Ismael, é que essa ação, né, do adversário, ela é uma estratégia, né, do inimigo, porque muitas vezes nós vamos ver na palavra do Senhor as oposições à obra, né? Sim. Então, eu lembrei aqui nos dias de Neemias, por exemplo, Sambalate, Tobia, aquela turma toda ali, né, tentaram fazer oposição. Viu que não tinha mais jeito, o que eles fizeram? Convidaram eles para vir para as cidades, para estar juntos, né? Para fazer ali uma associação, né? Porque não tem como parar a obra do Espírito, né? A obra ela vai prosseguir, Sim. não tem, né, operando Deus, né, quem impedirá? Então não tem como. Então essa ação do adversário tentou com as mortes, a igreja não parou, né? Os mártires, né? As operações do Espírito Santo naquela época. Então essa ação do adversário de misturar, né? O fermento é uma medida a mais para estar junto, né? Na mesma massa. Então eu acho interessante, né? E a igreja, ela como nós conhecemos, né, a história, ela se deixou minar, né? Assim, né? É interessante, pastor Braz, é que lá em Efésio, vamos voltar lá no início, né? A ação do adversário era contra a doutrina. Exato. Vamos acabar com a doutrina. Eles estão progredindo, vamos acabar com ela. Aí veio com a próxima igreja, qual foi? Éfeso. E a próxima? Esmirna. Houve o quê? A gente não conseguiu acabar com a doutrina, agora nós vamos acabar com o povo. Né? Vamos perseguir, vamos matar. Que não conseguiu. Interessante que o pastor Geleuti falou o seguinte, que naquele período as pessoas estavam nas arquibancadas, desciam, vendo o que estava acontecendo, desciam para aceitar o Senhor, morreram juntos. Se romanos se converteram. Os judeus Isso. Aí nós vemos agora o sacrifício contínuo, né, em tudo aquilo que acontece e a mistura do fermento, né, na figura de Jezabel, né? É verdade. E tudo aquilo que acontece. Só foi permitido que a mentira, o pecado, a apostasia entrasse na igreja. E o que o senhor falou, o período de 1000 anos... Entrasse de forma sorrateira. Por imposição também. Por falta de conhecimento. Foi imposição por quem? Pelo Estado, pela igreja, pela União. A União do Estado com a igreja é Pérgamo, né? E igual o senhor falou dos 1000 anos, houve o quê? Uma tentativa do adversário implementar a sua doutrina. Esses 1000 anos fala disso. Exato. E através da união da igreja e do Estado. Porque o que ele fez? Ele tira toda a questão da Bíblia, começa agora a ser latim, né? Esconde as coisas, está tudo dentro das masmorras. E você vê o seguinte, quando os pré-reformadores entraram, foi para dar luz novamente a palavra do Senhor, é o tesouro escondido. Tesouro escondido. E a sinagoga mencionada em Esmirna, se eu não me engano, ela volta novamente em Tiatira. Ela é evidenciada ali em Tiatira mais uma vez, através ali do sistema litúrgico. A liturgia queriam impor na igreja fiel. Justamente. Vamos à segunda pergunta? Vamos. Com base na pergunta anterior, e ainda comparando com a parábola de Mateus capítulo 13, verso 33, qual o resultado da mudança de Tiatira para a igreja histórica? Não é? Daniel Pereira, de Campina Grande, vai nos responder, depois nós vamos voltar agora com você, tá, Braz? Sim. A resposta é: a massa foi totalmente levedada com um falso ensino.
E vou deixar um texto que fica em Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A igreja fiel, ela tem a operação do Espírito Santo sobre si e ela não se deixa ser enganada, porque o Espírito Santo nos direciona em todas as coisas e traz a doutrina verdadeira ao nosso coração. A paz do Senhor Jesus. Então, Braz, vamos lá, a questão da parte histórica. Quando começou? Existem algumas pessoas que dizem o seguinte, e está na história, né? Começa em 1590, vai até 1517. Por aí, um pouquinho mais. Quando começa o sistema papal, né? A Idade Média, as grandes perseguições, não é? E quando começa justamente o período da pré-reforma. E por que Tiatira começa a mudança para a igreja histórica? Porque ela começa a perder o sentido profético. Deus para de falar com ela, não é isso? Exatamente, Ismael. É interessante que quando vou pegar aqui o comentário claro, do irmão. Do Daniel. Ele usou o termo lá, né, a massa completamente levedada, né? Foi realmente aí um dos períodos mais obscuros, né, da vida da igreja, quando realmente o domínio, né, do adversário, a igreja deixa de ser uma igreja profética, né, deixa de viver as experiências, né, com o Espírito Santo de Deus, para viver simplesmente de dogmas, né? Dogmas religiosos, né? Completamente distantes daquilo que era o projeto de Deus. E os prejuízos espirituais, né, que essa igreja viveu nessa época, né? É interessante que a ação do adversário, ela não para, né? Não para, né? Eles trazem consequências até hoje na vida da igreja. As consequências, mas não acabou. Exatamente, porque a ação não acaba, né? O povo fiel remanescente. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, período obscuro, onde entra todo tipo de doutrinas de homens, né? Doutrinas voltadas para obscurecer a cada dia mais, né? Aquilo que era o projeto de Deus, né? Sim. E a igreja, ela simplesmente, ela praticamente apagou nessa época aí, né? Período muito, mas muito turvo, né? Da igreja. Mas aquilo que você falou, o adversário tentou apagar. Exato. Mas os remanescentes ficaram. É verdade. Começa aí praticamente os pré-reformadores. Os pré-reformadores. Exato. Vamos lá, Cristiano, o que você pode nos ajudar? É interessante que, complementando o que o pastor falou, o resultado da mudança ali de Tiatira para uma igreja histórica foi o quê? A perda da sua identidade profética, né, pastor? Ela perdeu a essência espiritual ao tolerar Jezabel ali, ao tolerar os falsos ensinos ali, ao tolerar tudo aquilo que não era de revelação. A apostasia parece verdade, mas ela não é verdade. Então, quando ela tolerou Jezabel ali, quem foi Jezabel? Esposa do rei Acabe ali, ela usurpou o trono, né? Ela fez ali, dominou politicamente ali e interviu loucamente ali no destino de uma nação, né? Trazendo ali, fazendo sobretudo ela errar. E a igreja fiel, ela se torna o quê? A senhora do mundo. Ela não é mais serva. Ela é a figura de Jezabel. Ela é baseada aqui nas obras dela. E voltando aqui para o fermento é interessante, ele é um aditivo alimentar, né? Ele faz o quê? A massa ficar bonita, ela tem uma aparência. Ela incha, né? Ela incha, ela inflama, mas não é verdade. Ela é pura. Ela não tem essência. Ela é pura aparência, né? Pura aparência. Você vê as coisas são bonitas. E voltando aqui para o momento histórico que a gente estava vivendo, o sistema papal, juntamente com senhores feudais, né? Quem eram os senhores feudais? Uma casta familiar. As famílias. As famílias importantes ali daquelas regiões, pequenos núcleos regionais que formavam ali um estado. Esses senhores feudais, eles fizeram uma aliança com a igreja. E mandavam seus filhos e filhas para Roma para serem padres, serem freiras e voltarem com essa aliança
e manter esse sistema político aí, que a igreja colocava naquele momento histórico. Amém. Perdendo completamente a sua identidade. Né? Perdendo completamente. É uma frase que eu acho que a gente tem que colocar sempre no nosso cotidiano. Não perder a essência profética e não perder a identidade profética com o Senhor. É verdade. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Né? Isso. Até o pastor Jeroti falou uma vez, a doutrina era fossilizada. Isso. Ela foi o quê? Ou seja, o entendimento doutrinário era pincelado nos endereços da igreja. É verdade. No interesse do Estado, né? É verdade. Ela ficou fóssil, ela ficou... Deixou de ser profética mesmo. É verdade. A história nos relata isso, de tudo aquilo que aconteceu nesse período. Amém? É verdade. Terceira pergunta, para onde caminhou o cristianismo a partir do momento em que a igreja deixou de ser profética? Nós temos a resposta do José Hugo, lá de Belo Horizonte. Vamos assistir, depois voltamos contigo, tá, Cristiano? O cristianismo, ele saiu do profético, deixou a profecia, né? E caminhou para as falsas doutrinas, a prostituição, a idolatria, tudo aquilo que não provém do Senhor, trazendo para dentro do culto aquilo que é a razão, o homem, o show, aquilo que o homem quer na realidade. Bem, Cristiano, vamos lá. Amém. Para onde caminhou o cristianismo? Pastor, então, complementando a resposta do irmão, que foi excelente, a gente pode dizer que caminhou para as falsas doutrinas, né? Para a prostituição, para a idolatria. A superstição, e junto com o misticismo, entrou de forma única ali a direcionar a vida da igreja fiel naquele momento. E a gente pode ver, a grande evidência ali em Tiatira foi o quê? O culto litúrgico, no qual a missa se destacava ali como um ato de salvação, né? A doutrina do joio e do trigo, do fermento que estava lá atrás, ela aqui se evidencia, né? Nesse momento aqui que a gente vê aqui na igreja. Toda a luta nesse período aqui foi o quê? Para enganar, para substituir a grande doutrina vida pela igreja de Esmirna, que perseverou. E o que a gente pode ver? A expansão global, cismas e divisões, modernização e também o ecumenismo que veio com grande força naquele momento. Exatamente. E que perdura até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Você vê hoje que o início da estrada começou lá, né? E hoje o evangelho ainda está nesse trajeto, né? Está perdido, sem rumo, né? A obra, ela segue o seu rumo na revelação, né? E o cristianismo, ele declina a cada dia, né? Com superstições, hoje você vê os púlpitos hoje viraram palco, são os objetos, né? A água, tudo isso, vemos que os dogmas de hoje, né? Quer dizer, hoje as igrejas, né? Virando palcos de show, e a ação do adversário ela não termina, ela começa lá atrás, né? É uma estrada, e hoje o cristianismo está cada vez mais distanciado do profético, né? E, Cristiano, você falou sobre expansão global, né? Nós vemos o seguinte, nos grandes descobrimentos, em todo barco tinha sempre um representante da igreja, não é? Sim, ela estava presente em todos os momentos. Mas para quê? Para já começar a catequizar as pessoas para aquele cristianismo, né? Não é o cristianismo, sistema político. Não era o profético. O senhor falou uma coisa muito interessante, porque nas letras dos pintores da época sempre havia um representante da igreja ao lado ali, mostrando a influência da igreja no governo político. A Bíblia estava o quê? Acorrentada nos conventos, nos mosteiros. Os confessionários eram usados para quê? Para descobrir se alguém estava tramando alguma coisa contra a igreja. Verdade. E aquilo que o Brás falou, né? Modernização. Os cultos hoje são levados à modernização, né? São as igrejas com shows, os grandes palestrantes, aqueles homens que falam bem, mas sempre se distanciando do profético. Se distanciando cada dia mais. Mas existe uma igreja fiel. Sim. Que muito pelo contrário está se aproximando cada vez mais com a profecia
E nós estamos vendo aí no último Trombetas e Festa, agora de 2024, a grande palavra, né, do arrebatamento. Verdade. E as pessoas estão se deixando seguir por esse modernismo, não é isso? Verdade. Sim. Verdade. Amém? Amém. Vamos então à pergunta número 4. Considerando o que já estudamos até aqui, das 7 cartas, quando foi que os mistérios existentes em Efésios e Esmirna deixaram de existir em Tiatira? Nós temos o jovem Cláudio Gabriel aqui do Rio de Janeiro, é um menino que tem um transtorno de TDAH, né? Mas ele está sempre presente em responder. Vamos ver? Os mistérios existentes em Éfeso e em Esmirna deixaram de existir em Tiatira quando a igreja ela deixou de ouvir a revelação e o governo do Espírito Santo e passou a usar o fermento da mulher, tornando-se uma religião. Os mistérios em Éfeso, as 7 estrelas e os 7 castiçais. Os mistérios em Esmirna, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Apocalipse 2, versículo 21, diz assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Vamos lá. Considerando o que já estudamos até aqui nas 7 cartas, né? Os mistérios. Vamos lá, o primeiro lá de Éfeso, não é? Os 7 espíritos que ministravam no meio da igreja em 7 tempos diferentes do Pentecostes e até os dias de hoje. Aí tem o segundo, o Brás, que seria na igreja de Esmirna. Ou você, o Cristiano, quer falar sobre isso? Eu falo. Tá bom. Então, pastor, Esmirna, como diz lá o texto de Apocalipse, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, né? A igreja tinha certeza que ela ia morrer em Cristo. Que nem as 10 ondas de perseguições ali, de Nero, crucificou Pedro, decapitou Paulo, tentando tirar a palavra do Senhor da igreja. Sim. E nem a última galera fez a igreja recuar. Ela se manteve firme ali. E quanto mais havia perseguição, mais a igreja declarava ali que o Senhor Jesus era o único e suficiente Salvador das suas vidas. E na igreja de Tiatira, o que a gente pode ver? A gente vê que eles não foram fiéis. Eles escolheram viver no mundo e também confirmaram as falsas doutrinas. Eles trouxeram para dentro da igreja os falsos ensinamentos, a prostituição, todos a mistura, né? Verdade. O fermento. Deixando de viver os mistérios, né? A revelação, para viver uma vida puramente racional, né? Todo dogma religioso, toda a idolatria, tudo aquilo ali, né, é fruto da razão humana. E a razão, ela não transcende, né? Não entra no mistério. E a igreja, ela deixou, né, de viver o mistério, para viver uma vida puramente religiosa e racional, né? E aquilo que nós falamos no início, né? Em Éfeso foi a consolidação da doutrina. O que aconteceu com Tiatira? Termina a doutrina. Tudo que foi feito em Éfeso e Esmirna, ela acaba em Tiatira. Em Esmirna tem as grandes perseguições. O povo, os servos do Senhor preferiam morrer sabendo que iam reviver. Então, Esmirna não foi o contrário. Eles preferiram o mundo, né? É verdade. Preferiram o mundo porque já não tinha mais o mistério. Não tinha mais o mistério, não tinha como eles resolverem mais nada. E começou aí as falsas doutrinas, começou aí a diferença da igreja, a esconder os moldes do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor tinha feito nas 2 anteriores, agora Esmirna simplesmente deixa de lado. É verdade. Tiatira, desculpa. É verdade. A gente percebe claramente que o propósito do adversário
ele vem, a semente que continua sendo semeada, né? De uma igreja, de uma fase para outra, né? Você pegar aquilo que o adversário queria fazer, que era, né, acabar com a massa, né, das três medidas, né? Né? E levedar, né, completamente ali, trazendo aquelas doutrinas, aquelas coisas que não são do Senhor, né? Nós vemos que o adversário ele continua, né, trabalhando para que a igreja ela continue sem o mistério, né? Daí para frente sem o mistério, porque ela levedou a massa, entrou dogmas, entrou as falsas doutrinas, né, tudo, e o mistério, a igreja ela não vive mais. Então a gente vê claramente, né, o propósito do adversário avançando a cada dia mais. E você viu também o seguinte, né? Em Éfeso, está lá a doutrina consolidada. Quando você passa para Esmirna, que começam os grandes sacrifícios, né? Você vê que o povo estava firme no Senhor. É verdade. Já agora em Tiatira começa o resfriamento. É verdade. A coisa começa a esfriar. E a massa já tinha sido levedada. É verdade. Entendeu? É interessante, pastor, a ousadia de colocar o fermento na pureza da obra da Trindade, só a mulher poderia ter. Né? É verdade. E a mulher aqui não é a mulher, nossas esposas, nem as mulheres que são servas do Senhor. A mulher aqui, ela representa a igreja infiel. É verdade. É aquela que foi usada na figura desde o Éden, né? Verdade, aquela que se levantou contra, desobedeceu o projeto do Senhor. Verdade. A desobediência. Verdade. Então, a promessa de outro pão que tinha em Pérgamo, né, um maná escondido, quando o Senhor fala do maná escondido, o fermento em Tiatira representa o quê? A igreja fiel. É verdade. Podemos seguir? Sim. É interessante, vamos fazer uma colocação, Ismael. Nas bodas de Caná de Galileia, quando o Senhor Jesus diz assim para Maria, né, mulher, que tenho eu contigo. Já havia ali uma ação do adversário, né, na distração de Maria, né, de se antecipar, né, daquilo, não era o momento de Deus agir, da forma de Deus agir. Então você vê que o adversário já tentou ali. O Senhor claramente, né, prontamente, né, repreendeu. Mulher que tenho contigo. Porque a mulher é uma figura, talvez a menção mulher. Naquele momento era a igreja fiel. Bem colocado. É verdade. Bem colocado. Bom, então vamos para a quinta pergunta. Qual a palavra que define o fermento da mulher diluída em 3 medidas de trigo? Comparado com a advertência do Senhor Jesus quanto ao fermento dos fariseus. Nós temos a resposta do Lídio lá de Minas Gerais, nós vamos assistir a resposta dele e voltamos. Resposta em contribuição a essa pergunta, meus amados, é que a palavra que define o fermento da mulher é a religião. Né? Esse fermento ele representa aquilo que fala da introdução das doutrinas contrárias, fragmentadas, doutrinas humanas da razão e práticas corruptas que distorcem a pureza da palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus ele advertiu contra o fermento dos fariseus, que simboliza ali aquilo que fala da hipocrisia, da religiosidade vazia, sem o poder do Espírito, e por fim ali o afastamento da verdade. Conforme nós vemos ali em Mateus 13:33, quando diz: outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa palavra ela revela a corrupção total, enquanto o fermento dos fariseus aponta para uma natureza enganosa da religiosidade, sem uma vida espiritual na presença do Senhor. Marcos 8,15 ainda nos traz, meus irmãos, e ordenou-lhes, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. É necessário que nós possamos estarmos vigilantes, que nós possamos estar vivendo obra como forma de vida, não religiosidade, não doutrinas vãs,
mas uma doutrina que ela é revelada pelo Espírito, é uma doutrina que é viva, que é eficaz, que fala da palavra, que é revelada. E assim nós caminhamos diante daquilo que é a revelação ao poder do Senhor, aguardando ansiosamente a volta dele para nos buscar a paz do Senhor Jesus, amados. Vamos lá, Cristiano, a palavra que define que é o fermento da mulher diluindo as 3 medidas. Pastor, profeticamente as 3 medidas de farinha, ela aponta o quê? Para a palavra, que significa o que vem do Pai. Sim. Depois o corpo, Sim. que é quem? O Filho. E depois é a fé, que vem da onde? Do Espírito Santo. É interessante que Tiatira, essas 3 medidas, eles tentaram anular essas 3 medidas, né? Formando uma mistura ali, a aparência que engana, né, pastor? É semelhante ao fermento da doutrina, mas não é a doutrina. Não é a essência. Ela serve apenas para levedar a massa, para engrandecer a massa, trazer uma aparência do mundo para a massa. Interessante, pastor, que o fermento ele caracteriza o que no cristianismo? Ele caracteriza o aspecto do governo humano. Sim. Ele traz o quê? Para se manter historicamente, a igreja tinha que ser política e agir com força política. Interessante, já que você está falando isso, vamos lá, você falou nas 3 medidas proféticas. Sim. Não é? Que é a palavra, o corpo e a fé. Na religião, e como ele falou que a resposta da pergunta é religião, né? A palavra é religião, né? A religião prega o quê? Um pai, o quê? Um Deus morto. Um Deus morto. Prega o corpo, que é o filho, também morto. E o que eles fazem com a fé? Tentam anular o Espírito Santo. Então, por causa da ausência do Espírito Santo. Por causa da ausência do Espírito Santo. Anula completamente a fé, né? Anula a fé. Anula totalmente o profeta. Porque nós entendemos que fé é obediência à voz do Espírito Santo de Deus. Justo. Então, assim, quando você anula a fé, quando você tira a revelação, você exclui o Espírito Santo, você mata a fé, né? Justamente. Fala mais? Não, é só complementar o que o irmão falou. O irmão trouxe um texto ali de Marcos 8,15, a advertência do Senhor Jesus, né? O fermento dos fariseus, ele aponta para a religião. E o fermento de Herodes aponta para o mundo. E em Tiatira, o que aconteceu? Qual foi a união? Do mundo com a igreja. E é interessante, se a gente voltar um pouquinho, né, das 3 palavras. Nós temos algumas aulas sobre a palavra revelada, né, a palavra viva, não é? Qual é a diferença agora da religião? O que a religião prega? Uma palavra morta. Não, a minha palavra é a certa, de vocês é errada. Só eu tenho a palavra. Só eu tenho a palavra viva está na minha posse. Aí você vê o seguinte: o corpo, eles matam o filho, é carregado nas grandes cruzes e tudo isso. E você também vê o seguinte: o Espírito Santo, né? O que a religião prega agora? Batiam com o Espírito Santo? É nulo. Não existe dons, não existe nada disso, são invenções. É verdade. Então é o evangelho morto, né? Verdade. É o pai morto, o filho morto e anulando o Espírito Santo. E exclusão do Espírito Santo. Praticamente se excluindo, né? É verdade. Exclui totalmente o Espírito Santo. É onde, Ismael, se caracteriza a religião. E é interessante que toda a luta de Jesus, muitas vezes a luta do Senhor Jesus ali foi muito contra os religiosos, né? O necessitado, o pecador. O Senhor não criava um problema para o Senhor. Agora, o religioso, os fariseus mesmo, Jesus sempre repreendeu com muita veemência, né? Vós, escribas e fariseus, sepulcro caiado, aquelas coisas todas, né? Eles gostavam de estar nos lugares mais aparentados dos cultos religiosos, os primeiros assentos, aquelas coisas todas. Porém, por dentro, né, não tinha nada. Era a morte que prevalecia por dentro. Então, hoje, a preocupação do Senhor, né, é que a igreja ela tenha a essência, né, que é o Pai, as 3 medidas, né, o Pai, o corpo, e o Espírito.
é você viver na presença do Senhor, é diferente de você carregar uma religião, né? Aí vemos que todas as vezes a repreensão com muita veemência da parte de Jesus foi contra os fariseus, contra os religiosos na época, que realmente é uma moradia, né? E você vê o seguinte, a palavra ela quebra qualquer dogma. É verdade. Ela quebra. Basta você procurar na palavra. Agora você vê o seguinte, por que a religião vai contra o sangue de Jesus? Porque o sangue para ele está morto. Está dentro do corpo morto lá. É verdade. Não existe mais vida no sangue morto. É verdade. Né? E o batismo com o Espírito Santo, eles não querem a revelação. Porque a revelação é que nos mostra o caminho. Você vê, nós estamos pregando agora o quê? O arrebatamento. É verdade. Né? Estamos mostrando as trombetas sendo tocadas. Foi o que aconteceu agora, né? No Trombetas e Festa de 2024. A maravilha que foi. É verdade. A quantidade de pessoas, 60 idiomas que nós pregamos. E o adversário ele quer acabar com isso. Ele diz, não, isso é mentira. Verdade. A trombeta não tocou ainda, porque eles estão esperando ainda a trombeta auditiva. É verdade. Não é a isso? religião, né? A religião, ela cega, né, o homem, né? Por causa da ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a luz, é a direção, né? É aquele que aponta o caminho. E complementando o que vocês falaram, na parte histórica, a gente atira naquele momento, a gente pode ver que ocorreu o quê? Surgimento de um grupo político-religioso que era nos mesmos moldes dos nicolaítas, que eram o feudalismo. Feudalismo. Eles faziam tudo que Roma queria, e aliança, e todo o contexto ali para poder fazer, impor aquele modo de pensar. E hoje está a mesma coisa, né? O adversário querendo acabar com a revelação, com o corpo, com a palavra, com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Podemos seguir? Podemos. Quando você falou hoje, né, a gente não pode deixar de falar aonde o cristianismo chegou e está chegando. Né? É uma exclusão completa do Espírito Santo. Não se depende do Espírito Santo para mais nada, né? Sabemos fazer culto, sabemos fazer todas as coisas, os shows, temos bons cantores, temos cantores famosos, né, que sabem cantar hinos, né, que combinam luz com cruz, com Jesus, tudo certo, né? Está tudo certo. Mas onde está, né, a essência da revelação? Exatamente. Não existe lá. Eu lembro que quando eu vim para a obra, né, nós éramos numa igreja tradicional e a mensagem era o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Eles davam um exemplo, eles jogavam uma boia, você estava afundando, joga a boia, você segura, se você soltar, tu já está salvo. Não é assim. É ato e processo, né? É verdade, é verdade. Ser fiel até a morte. Né? Eleitos a paciência de Deus Pai. E é o que o Brás falou, você ser fiel até o último momento é muito difícil. Não é? Amém? Amém. Podemos seguir? Podemos. Qual é a diferença entre o fermento da uva e o fermento dos fariseus? É muito importante isso, né? O diácono Carlos Rodrigues, lá de São Lourenço, vai nos falar sobre a resposta. O fermento da uva, ela se inicia de dentro para fora. Ao ser esmagada, micro-organismos unicelulares iniciam o processo de fermentação. E este processo de fermentação, ele dura 30 dias para a fabricação do vinho, sendo que a fermentação é essencial para a qualidade e para a durabilidade do vinho. Ou seja, irmãos, o vinho ele fala da alegria do Espírito Santo, o qual a igreja produz mediante as provas, o qual, apesar de ser provado, ela é aperfeiçoada de uma forma única, porque o caminho que nos leva ao Pai é único. E este caminho é Jesus. Nós precisamos estar comprometidos e sem pecados para que o Espírito Santo opere em nós, e este processo só é confirmado através da operação da Trindade, pois sem ela não é possível alcançar a bênção do Espírito. Já o fermento dos fariseus, ele é de fora para dentro. Ou seja, meus irmãos, é a introdução da razão no que é a revelação. O fermento fariseus, irmãos, ele causa ali uma alegria momentânea e rapidamente aquilo dali se desfaz. Por quê? Porque não tem a revelação e não tem a bênção do Espírito. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, pastor Brás. Qual é a diferença entre o fermento da uva e o fermento dos fariseus? Eu achei muito boa a colocação, né, do irmão. E eu poderia até dizer
que acrescentaria aqui, vamos dizer assim, né, muito pouco. O fermento dos fariseus, né, ele é um inchaço, né, é um inchaço, né, da religião. Né. E o fermento da uva, ele é aquilo que alegra. Né. Todas as vezes que a palavra do Senhor fala de vinho, não está falando do vinho do mundo, né? Não está falando do vinho do mundo, do álcool do vinho do mundo. Mas o vinho, ele alegra. Né? A palavra de Deus é assim: o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e gozo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo alegra a alma do homem, né? E outra coisa muito interessante é que o Espírito Santo que é o resultado. O resultado do fermento do fariseu é morte, né? Porque não transcende, porque é racional. A religião, ela surge do homem e morre com o homem. Então, o vinho transcende, porque tira o homem do seu estado natural e põe ele em outro estado, da alegria do Espírito. Né? Então, o transcender, né, que é o resultado. Então, é a diferença, é aquilo que os dois produzem. Um produz morte, né, porque é fruto da razão, fruto da imaginação do homem, é a religião, e o outro transcende. Tira o homem do seu estado natural e eleva o homem, né, para a eternidade de Deus, no caso, o vinho, que é o Espírito Santo. Achei muito interessante a colocação. Eu entendi também uma coisa que ele colocou. O fermento da uva, né, ele demora 30 dias para fermentar, dá qualidade, e esse fermento ele dá continuidade, o envelhecimento. Você trabalha com o pão, né? Vamos lá. É verdade. Você coloca o fermento no pão, ele cresce e depois o que acontece com ele? Ele murcha. É verdade. Né? Ele perde a qualidade dele. A uva não. Os 30 dias vão dar a qualidade para a eternidade. É a palavra do Senhor. Verdade. Vamos lá, Cristiano. Interessante, pastor, que o vinho fala do quê? Fala do agir do Espírito Santo, né? Sim. E Jesus, ele foi moído pelos nossos pecados, né? Por nossas transgressões, ele foi ferido, ele foi moído ali pelas nossas iniquidades, como fala em Isaías, né, pastor? Verdade. E o que aconteceu? Foi produzido o quê? Um mosto, ele transformou o mosto em vinho. Jesus deixou o Espírito Santo para cuidar do seu povo, o servo do Senhor. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele passa pelo processo de fermentação, morte e ressurreição, nascer de novo para uma nova vida, né, pastor? E se fazer nova criatura ali. E é o mesmo processo da uva. A gente passa ali por todo esse período ali de transformação. E quanto mais a gente morre para esse mundo, viramos as costas para as coisas deste mundo e vemos o que é profético, mais qualidade nos dá a nossa vida ali. E quando ele fala em 30 dias, você lembra sempre de uma qualidade final. Né? Quanto mais fermentado, quanto mais guardado, melhor ainda. A bênção nossa é justamente essa, né? Nós temos uma eternidade. E o fermento aqui da igreja de Tiatira, voltando para a igreja, ele não é o da igreja de Cristo. Ele é o quê? Ele não é um mosto de vinho ali do Pentecostes que foi derramado ali. Verdade. Ele não é aquele que vem de dentro para fora, ele é aquele que vem de fora para dentro. Ele é aquele que a mulher trouxe ali para levadar a massa ali, para apodrecer ali as 3 medidas de farinha. Verdade. No Evangelho de João, no capítulo 2, e no verso 10, diz assim: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então põe o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Né? Mostrando que o vinho, né? O vinho, o Espírito Santo, o fermento. O melhor momento para a igreja fiel é isso que nós estamos vivendo. É o melhor momento. Deus preservou a mesma bênção até hoje. A fermentação natural, né? A bênção do Senhor, do Espírito Santo, é a mesma
até hoje Deus tem preservado. E a religiosidade, né? O fermento dos fariseus, você vê como muda todos os dias. Uhum. É uma coisa interessante, né? A religião muda de acordo com o desejo da humanidade daquele momento ali, né? Hoje, qual é o desejo da humanidade hoje? Então, a religião ela vai se adequar para agradar o homem, né, pastor? Exatamente. É a mutação da religião. Exatamente. Agora não, o Espírito Santo, o vinho, né? Deus preservou até hoje. O melhor vinho é o momento, até o momento que a igreja vai ser tirada. Graças a Deus. Mas alguma coisa, Cristiano? Não? Bem, agora, Braz, nós vamos começar um momento especial. Por que eu falo isso? Porque o pastor Walter sempre falava isso. O melhor momento do nosso programa é quando as crianças cantam. Amém. Nós vamos cantar com eles, né? Eu lembro, todo o programa eu falo a mesma coisa. Quando as crianças cantam ou oram, uma operação de maravilha no meio da igreja. Amém. Amém? Vamos cantar junto com eles? Amém. A luz que brilha mais que o sol, a luz que brilha em mim, a luz que dissipa as trevas, assim é Jesus em mim. A luz que brilha mais que o sol, a luz que brilha em mim, a luz revela minha vida, assim é Jesus em mim. A luz que brilha mais que o sol, a luz que brilha em mim, a luz que muda o meu caminho, assim é Jesus em mim. A luz que brilha mais que o sol, a luz que brilha em mim, a luz que muda minha vida, assim é Jesus em A luz que dissipa as trevas, assim é Jesus em mim. A luz revela minha vida, assim é Jesus em mim. A luz que muda o meu caminho, assim é Jesus em mim. A luz que muda minha vida, assim é Jesus em mim. A luz que muda minha vida, assim é Jesus em Bem, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Que Senhor. maravilha, né, A irmão? sua igreja é uma operação de maravilha. Agradecido Eu ao sei que Senhor. lá todas elas cantam, Amém. glorificam ao Senhor. Aleluia, aleluia. Lá no Flamengo também está assim, não é isso? Tá, muitas crianças. Isso. Os Tomás tem feito um bom trabalho. Bom trabalho. Bem, a pergunta das crianças, Braz, eu não vou perguntar porque a mãe do Noah já faz, a pessoa que está com o Noah já faz, a Luana também já faz e a Sofia. Eu só queria lembrar assim, o Noah é uma pessoa especial porque ele é do grupo Semente Preciosa, lá de Teixeira de Freitas. Então vocês vão ver a resposta dele, é muito bonitinha, tá bom? Nós vamos assistir os vídeos, depois nós voltamos. Lendo Apocalipse capítulo 22, verso 18, comparado com Mateus capítulo 2, verso 2, ao que está relacionado à resplandecente estrela da manhã? Jesus, o lábio de Jesus, empenhei. Eu senti na intenção de tu ver a luz. E do coração da igreja fiel, Jesus nasce todo dia. Jesus é o nosso Salvador. A paz, Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 22, verso 16, comparando com Mateus, capítulo 2, verso 2, aqui está relacionada a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, em Apocalipse 22, 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, e em Mateus, capítulo 2, versículo 2, diz assim, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Irmãos, a resposta é que está relacionada ao nascimento de Jesus em Belém, o lugar em que a estrela apontou para os sábios do Oriente. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Capítulo 22, verso 16, comparando com Mateus, capítulo 2, verso 2, a que está relacionada a resplandecente estrela da manhã, Sofia? Está relacionada ao nascimento de Jesus em Belém. O lugar que a estrela apontou para os sábios do Oriente. Amém. Bem, muito bonito. As crianças Louvado falando. seja o nome do Senhor. Eu só queria abrir um parênteses aqui, ô Cristiano, para te fazer uma surpresa. Dá os parabéns à Sofia, né, que fez Amém. 9 anos. Obrigado. Tá? Foi Dá os sexta, parabéns. dia Sexta-feira agora, dá um abraço dela pelo Brás, né, Brás? Amém. Quanto tempo tem que tua filha fez 9 anos? Muito tempo. É a melhor fase da nossa vida. Verdade. Sofia é um presente de Deus. Com certeza. E nós vamos agora à pergunta da acessibilidade, que a mãe do Luiz Felipe, lá de Santo Agostinho, também faz. Vamos assistir e depois vamos comentar. Senhor Luiz, Senhor, qual que é a resposta? fala de novo dia e nascimento de Jesus é meu coração. Amém, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito bonitinho, né? Aleluia. A Louvado mãe seja o foi. nome do Senhor. Maravilha. Deus tem usado as nossas crianças. Com certeza. E a acessibilidade, às vezes a gente pensa que é só as pessoas que estão com deficiência, alguma coisa. Não. Eu estou chegando, já estou com 70, né, Brás? Você também está chegando. Nós estamos chegando na idade. Estamos chegando. E nós temos que preocupar justamente com essas pessoas, tá? O Cristiano, Sim, lá na sua igreja também, da sua região, lá, seu polo, né? Pegar os pastores e pedir para tomar um cuidado com os idosos. Verdade. Amém? Amém. Bem, nós chegamos agora ao nosso final, alguns avisos, pedir para gravarem, né, os vídeos. Essa semana teve muito pouco vídeo, mas grave os seus vídeos, né, as respostas. Se inscreva, já está inscrito no canal, né, Brás? Você nem precisa perguntar, eu pergunto. Já estamos lá. Brás, não esquece de ativar a notificação, porque quando o nosso programa sair o link, a notificação vai estar lá. Amém. Eu queria também pedir para os irmãos que dessem os seus likes. Não é só assistir, né? Vai lá dar uma joinha. E outra coisa também que eu queria pedir para vocês. Curta, que é o joinha, compartilhe enviando para outros e comente, né? Amém. O seu comentário é muito importante para nós. Os 3 Cs, né? Os 3 Cs que o pastor Luiz Eugênio sempre fala. Aleluia. Daqui a um pouquinho, às 19 horas, você vai estar na sua igreja. Qual igreja que você vai estar hoje, domingo? Hoje é em Gramacho. No Gramacho. Aleluia. Dá um abraço no pessoal do Gramacho, você também lá na igreja. Sempre, do Flamengo. Estamos lá. E às 20 horas, vamos compartilhar o link do culto à noite. Amém. Brás, foi um prazer ter você. Prazer meu. Espero que não seja a primeira nem a última. Com certeza não vai ser. Cristiano, agradeço. Amém, pastor. É uma honra estar aqui. Aproveitar que você está na igreja nova, trazer pela primeira vez. Amém. Agradece ao pastor Márcio. Agradeço sim, pode deixar. Irmãos, a paz do Senhor, domingo que vem estaremos juntos. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.